propriamente dita, né? Vamos fazer o nosso momento de oração. Então, Senhor Deus, eu agradeço a oportunidade de mais uma semana podermos estar aqui todas reunidas. Hoje, todas as que puderam estar na sala e as que estão chegando e as que não puderam, que o Senhor abençoe o caminho delas, que a gente possa trocar todas as informações referente ao nosso negócio, sempre com o mesmo intuito, que a gente possa aprender sempre mais para poder desenvolver com excelência. E é o que eu peço em nome de Jesus. Amém, meninas? Tá. Então, amém. Estão falando comigo. Então, tá bom. Então, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, o nosso tema hoje é comprometimento e independência. E o primeiro que a gente vai começar a falar é o comprometimento, a relação que a gente tem que ter de compromisso com o nosso negócio. Enquanto a gente não tiver compromisso, enquanto a gente parar com aquela ideia de que Mary Kay é um bico, né? Mary Kay, ela pode ser uma renda extra, se você não é 100% Mary Kay, ela pode ser para você uma renda extra, ela pode ser para você uma maneira de você ter um dinheiro num momento em que você está precisando e você não ter 100% de dedicação exclusiva, mas tratar a Mary Kay como um bico, isso não leva o nosso negócio a lugar nenhum, a gente vai ficar estagnado. A gente sabe que com Mary Kay a gente levanta dinheiro muito rápido, né? Se você tem produto, tem muita gente que a gente, hoje em dia nos grupos, a gente vê muito isso, que eu acho muito triste, as pessoas desistindo do negócio muito rápido, né? Porque ouviram 2, 3, 10 nãos. A gente já cansou de falar em outros treinamentos que o não, ele é pertinente à nossa carreira. A gente nunca vai parar de receber não. Não adianta a gente acreditar que vai chegar um momento em que esses nãos, eles vão cessar e a gente vai receber só sim, 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 sim. Isso não acontece. O que a gente tem que aprender é parar de dar mais valor a esses nãos e quando a gente receber um sim, a gente agradecer essa oportunidade. Parar de valorizar a pessoa que não veio, a cliente que não ligou, parar de a venda que não foi feita e começar a valorizar aquela cliente que comprou, aquela pessoa que você iniciou, porque quando a gente transforma todos esses nãos em sim, a gente tem uma maneira de levar a vida mais leve, tá? Não adianta a gente ficar sempre agarrado, pessimista, achando que porque a gente levou um não aqui, a partir daquele momento, tudo que vai acontecer na sua vida vai dar errado, né? A gente tem que aprender a ouvir o não e não interiorizar. E quando chegar um sim, aí sim, a gente interioriza e a gente cuida bem do sim, valorizando o máximo possível, tá? Então, em relação ao comprometimento, tanto em Mary Kay quanto na vida, eu queria que vocês parassem e fizessem uma análise da vida de vocês, de quantas coisas vocês já perderam por falta de comprometimento. Às vezes é uma coisa boba, né? Às vezes a gente começa um curso, a gente começa uma dieta, a gente começa uma academia, a gente começa um relacionamento, a gente começa um outro negócio e por falta de comprometimento, a gente para e a gente perde. E o comprometimento, ele não tem que ser com outras pessoas. Você não tem que se comprometer com a sua iniciadora, você não tem que se comprometer com a sua diretora, você não tem que se comprometer com a tua mãe, você não tem que se comprometer com o teu pai, com o teu marido, com o teu namorado, com o teu noivo. Você tem que ter comprometimento com você mesma. Você que tem que saber o que é importante para você. A partir do momento que você sabe que aquilo ali é importante, que você tem um objetivo, que você tem um motivo, você se compromete com aquilo. Não é esperar chegar no limite para você tomar a decisão. Não, agora eu preciso me comprometer. É claro que muitas pessoas elas chegam, né, até o fim, vai tentando, tentando, tentando e quando chega lá no final, que já tentou de várias maneiras, não usando a zona de conforto, né? Ficando na zona de conforto, aí ela fala assim, não, agora eu vou me comprometer, né? Isso acontece muito, pelo menos comigo.
Voltei. 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 Caiu. Foi o que eu falei. A internet hoje aqui não... Eu tô no mesmo lugar de sempre, agarrada aqui no roteador, mas hoje a internet ela tá meio nervosa, ela tá com vontade própria. Então a gente vai tentando, e se a gente for caindo, a gente vai levantando, tira a poeira do joelho e vai continuando, tá bom? Vocês fiquem aí, vocês não saem daí não, se eu cair eu volto, tá? Então deixa eu colocar a apresentação de novo. Então, eu estava falando, né, que no meu caso, antes, quando eu não era muito comprometida com a academia e tal, esse era o meu grande problema. Eu relutava em ir para academia porque eu não gostava, eu gostava de fazer muitas coisas coletivas, eu não gostava de fazer nada individual, então para mim era muito ruim. E para entrar na musculação, por exemplo, eu detestava, porque eu gostava de aulas de dança e tal. Então, chegou uma hora em que eu tive que me comprometer com a musculação, porque eu vi que, pra mim, dava mais resultado fazer musculação do que outras coisas, né? E enquanto eu não tive esse comprometimento, porque aqui você pagava academia, aí na primeira semana você ia 3 dias, porque estava mais ou menos empolgada, na segunda, na terceira semana você ia um dia sim, um dia não, na quarta semana você já não ia mais, o mês vencia, você pagava academia e não tinha ido. Até que chega a hora que você sobe na balança e vê que você está lá 4, 5, 6 quilos acima do seu peso ideal, que é o limite, né? Que você olha na foto, você vê que você já está com o rosto mais redondo, meus braços, né? A nossa família, família, a gente fala que a gente tem braço de italiano, né? Aquelas amassadoras de pão, bem rolicinho. Então você vê que o teu braço já não está tão legal e por mais poses que você faça em frente do espelho para tentar diminuir a circunferência, o negócio não dá certo. Então, quando chega nesse limite, aí você tem que tomar uma decisão. Ou vai, ou racha, né? Só que a gente não precisa chegar no limite para a gente ter o comprometimento. É claro que em várias situações, né, a gente descobre que não era bem aquilo que a gente queria fazer. Muitas pessoas fazem isso quando vão fazer um curso universitário. Quantas pessoas elas já mudaram, né? Às vezes no segundo, no terceiro, no quarto semestre, ou pior, no último ano da faculdade, que decidem que não era aquilo que queria fazer. Eu, antes de fazer biologia, eu fiz 1 ano de enfermagem, eu decidi que não era aquilo que eu queria, né? Só que o que acontece? Isso é normal, a gente mudar de ideia e ver que a gente não está tão comprometido com aquilo porque a gente não gosta, porque aquilo não faz o bem que a gente queria que fizesse, isso é normal, você não precisa seguir até a morte, né? A gente vê muitas famílias que são médicos, todo mundo é médico. Aí nasce uma criança, cisma que a criança tem que ser médica. Só que às vezes a criança é voltada para a arte, né? Quer fazer dança, quer fazer não sei o quê. E fica tentando fazer medicina até que chega uma hora em que ela vai ficar frustrada. Só que em Mary Kay, eu acredito que esse não seja o caso. Eu acredito que todas as pessoas que estão hoje aqui na sala, né, que se dispuseram a abrir mão de deitar no sofá porque hoje está frio, ficar lá toda agarrada no edredom, ver um filme, ver a novela que seja, a decisão que você quiser. Você abriu mão para você estar aqui ouvindo hoje um treinamento para enriquecer a sua vida e enriquecer o seu negócio. Então, eu acredito que todas as pessoas que estão aqui, elas estão buscando o comprometimento. O que a gente não pode permitir é desistir porque a gente não conseguiu atingir os nossos objetivos pelo caminho mais fácil, né? Quando a gente tenta tudo pelo caminho mais fácil, nem sempre a gente tem sucesso. E a gente acaba sendo fraco quando a gente desiste por conta disso. Então, se a gente desiste de alguma coisa porque ela não está saindo exatamente da maneira que a gente achava que ela ia sair, mas porque a gente não está tendo comprometimento devido, isso acaba sendo uma doença que a gente precisa tratar. A gente precisa diagnosticar as causas dessa falta de comprometimento e começar a trabalhar com elas, né? Porque enquanto a gente não tiver comprometimento com o nosso negócio, a gente não vai conseguir ir para frente. E o comprometimento, o que ele exige em troca para que você tenha? Ele exige que você entre num período de desconforto.
Então essa é uma outra questão que a gente tem que parar e analisar. O quanto de desconforto a gente é capaz de suportar para a gente atingir o objetivo que a gente quer, né? Então, por exemplo, quando eu entrei na Mary Kay, eu sabia que eu queria ser diretora, né? Então, só que o que eu tive que passar que não era confortável para mim, que me fez chegar até ser diretora, né? No começo, hoje em dia, como a gente vai aprimorando, a gente acaba fazendo com que as coisas fiquem mais naturais. Mas no começo, eu detestava fazer agendamento pelo telefone. Isso para mim era muito desconfortável. Abordagem fria, para mim também era muito desconfortável. E isso por quê? Porque eu morria de medo das pessoas falarem não para mim, né? Porque a gente não entende que o não é para mim, Flávia, para a pessoa, Flávia, é para a oportunidade, é para o produto. Só que às vezes as pessoas elas acabam sendo tão ríspidas, tão rudes com a gente, que a gente acha realmente que o negócio é pessoal. E não é, né? Às vezes é para a oportunidade. Às vezes ela está sem paciência e isso, por ser desconfortável, eu tentava evitar o máximo possível. Eu fazia agendamentos no telefone quando eu não conseguia nenhum outro tipo de contato. Então eu ia para o meu perfil de cliente, utilizava as indicações e fazia as ligações, né? Contato frio é a mesma coisa. Enquanto tinha pessoas que me procuravam, para mim isso era zona de conforto, né? Era mais tranquilo eu fazer isso e dali eu tentar marcar uma sessão de anfitriã, convencê-la a levar mais 3, 4 amigas, porque eu ia dar um brinde para ela, ia dar um mimo para ela, do que depois eu ter que entrar na minha zona de desconforto de ter que fazer novas captações. Só que o dia que eu entendi que eu tinha que parar com isso, porque isso não ia me levar a lugar nenhum, pelo contrário, ia me deixar bem estagnada, como que eu ia querer ser diretora se eu não fosse conhecer pessoas, né? E eu tenho hoje, agora em agosto, que eu estou completando, dia 29 de agosto, que eu completo um ano de Mary Kay. Eu me formei diretora com 9 meses na empresa. É relativamente rápido. Hoje tem pessoas que se formam bem mais rápido, né? 4, 5 meses, já colocam a carta e já se formam. Só que, ao mesmo passo, tem pessoas que já têm 3, 4, 5, 6 anos de Mary Kay e ainda estão no caminho, né? Procurando o que fazer, métodos e opções para se tornarem diretoras, porque as pessoas querem, né? No seminário, quando eu fui em janeiro, eu fiquei conversando com uma senhora, ela já tinha 7 anos de Mary Kay, ela era blazer vermelho. E a gente conversando, ela pegou e falou assim, não, esse ano eu vou trabalhar porque eu quero ser diretora. Entendeu? Claro que todo mundo tem o seu tempo, né? Eu queria o quanto antes e eu trabalhei para isso, mas eu poderia ter, às vezes, fechado antes. Eu fechei em 3 meses, eu queria ter fechado em 2. Às vezes, se eu tivesse apertado um pouquinho mais, trabalhado um pouquinho mais, eu poderia ter fechado em 2. Mas não, fechei em 3. Tá ótimo, mas eu tive que sair da minha zona de conforto. Eu tive que aprender a levantar mais cedo. Semana passada eu falei para vocês, né, que eu sou noturna. Então, quem me tem no Facebook sabe que eu começo a dar bom dia para as pessoas 10h30 da manhã, né? Enquanto isso, as mensagens vão acumulando lá no WhatsApp e no Face. E eu vou dormir 2h30, 3 horas da manhã. Então, se você quiser me mandar mensagem 2 horas da manhã, eu vou responder para você, sem problema nenhum. Quando eu estava na qualificação, eu descobri que eu tinha que falar com as pessoas. E as pessoas não estavam na rua 2 horas da manhã, as pessoas não estavam na rua meia-noite. Então eu tive que aprender a acordar mais cedo, ir para a rua mais cedo para conseguir captar esses contatos e conseguir conversar. Olá, Edilene, chegou. Então tá bom. Bem-vinda. E aí eu tive que aprender a fazer isso, que é uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto de acordar cedo. Eu acordo mal-humorada quando eu acordo cedo. Mas eu tive que aprender a fazer isso. Então a gente tem que diagnosticar quais são as nossas falhas para tentar resolver, tá? Da melhor maneira possível. E não adianta, era aquilo que eu já tinha falado antes.
Não, ele sempre vai existir, ele sempre vai te acompanhar. Não é porque uma diretora ela consegue sims mais fáceis do que uma consultora, do que uma diretora nacional consegue sims mais fáceis do que uma diretora. Isso não acontece. Pode ser que ao invés dela falar com 10 pessoas, enquanto eu falo com 10, ela vai lá e fale com 100. Então ela consegue mais contatos do que eu, porque ela falou com mais pessoas do que eu. Mas não é porque ela é uma diretora nacional que ela vai receber menos não do que eu. Tá? Isso é pertinente ao nosso trabalho. Infelizmente, não são todas as pessoas que entendem a oportunidade maravilhosa que a gente está oferecendo para elas. Né? As pessoas ainda elas ficam um pouco travadas, achando que elas têm que fazer uma faculdade, elas têm que arrumar um emprego, depois elas têm que se aposentar, têm que ganhar lá a aposentadoria delas, têm que ficar presas à segurança, vamos dizer assim, do cargo público, do emprego convencional. Às vezes é difícil a gente colocar na cabeça delas serem as donas do próprio negócio, as suas chefes, né? Porque eu tive mesmo uma pessoa na minha família que ficou feliz. Eu consegui convencê-la, entre aspas, de que eu estava fazendo um bom negócio, porque eu já sabia que eu estava fazendo um bom negócio, só que ela não entende isso muito bem ainda não. Falando para ela que eu era diretora de uma multinacional de cosméticos. Não estou mentindo, eu sou diretora de uma multinacional de cosméticos. Aí a pergunta que ela me fez é que se eu vou me aposentar. Se eu vou me aposentar nessa empresa, se eu tenho carteira assinada, se eu tenho plano de saúde e tudo mais. São pessoas que já são trabalhadas e moldadas desse jeito, né? E a gente sabe que não é assim, né? A gente tem que ter vontade de correr atrás. E se eu parar em todo não que eu receber, acabou, não ando mais, né? Então, a gente precisa ter comprometimento e seguir até o fim, tentar tudo que é possível. E o que eu estava falando antes dos grupos, a gente vê que muita gente desiste. Tem gente passando estoque, né? Isso a gente sabe que a gente não deve fazer. Já falei com vocês num outro treinamento. Se vocês, por exemplo, fazem troca de produto, se vocês compram dessas pessoas que estão se desfazendo dos produtos da Mary Kay, não vem junto a nota fiscal. Então, depois, se você vende para a tua cliente esse produto que você adquiriu de maneira peculiar, vamos dizer assim, e se ela tem algum problema, você vai perder, literalmente, porque você não vai ter a troca, você não vai ter o reembolso desse produto, porque você não vai ter a nota fiscal dele, né? Você não sabe qual foi a condição que essa pessoa armazenou os produtos, se ela andou com ele no sol, de cima para cima e para baixo, se ela armazenou no lugar correto. Então a gente não tem garantia, tá? Já falei para vocês para não fazerem isso, porque a empresa ela é muito lícita e isso não condiz com o que a gente tem que fazer. Uma coisa é você ter uma emergência e você procurar a sua iniciadora, você procurar a sua diretora, porque aquilo é uma emergência. Mas ter o mínimo de pronta entrega, ter aqueles produtos que você sabe, conhece o perfil da sua clientela, isso é o papel de uma consultora de beleza da Mary Kay, tá? E para a gente ter o comprometimento, não adianta, a gente tem que achar um motivo. Quem faz por fazer vai desistir, não tem jeito. Então você tem que descobrir qual é o seu motivo. Qual é o seu motivo? É tua filha, que é o seu motivo? É o teu casamento, que é o teu motivo? A gente tem várias pessoas, várias consultoras que pagaram a festa de casamento de venda, né, com a Mary Kay. Então, se você não achar qual é o teu motivo, não adianta. E esse motivo ele tem que ser maior, ele tem que ser muito maior do que os desconfortos que você vai passar. Porque ele vai ter que sobressair, né, para te dar gás, para te dar ânimo de levantar todo dia e ir lá fazer o seu trabalho. E do jeito que eu estou falando, parece que é o trabalho mais penoso da face da Terra. E não é. O nosso trabalho ele é o mais gostoso da face da Terra. A gente vai arrumada, a gente vai maquiada, a gente vai perfumada, a gente não sua, a não ser quando a gente
tá correndo na rua, né, para chegar lá na casa da cliente. Mas a gente sempre na hora da sessão, que é de fato nosso trabalho, a gente está impecável, né? A gente fala bem, a gente agrada, a gente é agradável, as pessoas gostam da nossa companhia, gostam das coisas que a gente fala. E no final das contas, elas dão compra e a gente ainda ganha. Então, é o melhor trabalho, né? Você depende só de você, da tua vontade de querer chegar lá. E tem que ser maior. A tua vontade ela tem que ser maior, porque desconforto a gente vai passar. A gente tem que aprender a sair da zona de conforto. Então, a gente tem que sofrer pelo motivo que irá fazer com que a gente se comprometa de verdade. E quando a gente decide finalmente que a gente está comprometida, o que acontece? A gente às vezes fica perdida por falta de um planejamento, né? Porque você falou assim, não, agora eu quero, eu vou fazer, eu vou acontecer, chegou a minha hora, tá, mas como eu vou fazer e o que eu vou fazer? Eu estou comprometida, estou me propondo a fazer da maneira correta, mas eu preciso saber como é essa maneira correta. Então, é como se a gente tivesse que ter um mapa, né? E quando a gente olha para esse mapa, a gente já elimina a ansiedade de saber o que vai acontecer no próximo passo, porque você já tem isso planejado, você já tem isso programado, e principalmente cortar qualquer falsa expectativa, porque você já sabe o resultado que você vai ter se você fizer aquilo da maneira correta. Você não vai ser enganado, né? Acho que todo mundo que passou por uma entrevista de início, que está aqui nessa sala hoje, quando a sua iniciadora chegou e conversou com você, eu tenho certeza que ela não falou para você que você ia ganhar dinheiro fácil, né? Então ela não te deu essa falsa expectativa que você ia para a rua e que você ia voltar já forrada de dinheiro, né? Então é saber ter a visão de maneira global, principalmente do próximo passo, porque quando a gente já define e planeja o próximo passo, fica muito mais fácil a gente alcançar o objetivo, né? A gente vive falando lá da nossa carreira. Não adianta eu, como uma consultora sênior, querer ser uma diretora se eu não passar primeiro por uma iniciadora estrela, se eu não passar primeiro por uma líder de grupo, se eu não passar primeiro por uma futura diretora. Então você tem que saber passos. É claro que o teu objetivo final é se tornar uma diretora, certo? Só que se você é uma consultora sênior, você tem que saber o que eu tenho que fazer para dar o próximo passo. E o próximo passo é o quê? Me tornar uma iniciadora estrela. Então, o que eu preciso fazer para sair daqui de consultora sênior para vir para cá para me tornar uma iniciadora estrela? E depois de iniciadora estrela, uma líder de grupo. Não tem como, não existe atalho na nossa carreira. A gente tem que ir um passo de cada vez. Camila está falando que ela tem 3 meses e já tem 4 iniciadas e já é quase líder de grupo. Parabéns, Camila, muito bom. E é assim mesmo, é caminhar os 2 remos e principalmente caminhar com as 2 pernas, né? Eu falo que se a gente faz só venda, é como se a gente fosse um saci, a gente fica pulando de uma perna só. Quando a gente faz venda e oferece oportunidade, faz início, a gente caminha, né? E de maneira muito elegante no salto 15 com a Mary Kay. Então é isso que a gente tem que fazer. Venda, início, venda, início, venda, início. E a gente vai caminhando da mesma forma. Parar com isso de achar que você não deve oferecer oportunidade para a sua cliente, que ele é top, porque você vai perder uma venda e tal, porque a gente já falou em outras vezes também. Às vezes é muito melhor e gratificante você ganhar a tua cliente como a tua consultora do que ela simplesmente continuar como a sua cliente, tá? Então, já que a gente não tem atalho na nossa carreira, vamos parar de procurar, tá? E quando eu falo parar de procurar atalho na nossa carreira, eu tô falando o quê? Às vezes a gente quer tudo muito rápido e a gente começa a colocar pessoas, e no final, o que a gente faz? A gente se frustra porque nem todas as pessoas pensam do mesmo jeito que você, né?
você tá lá comprometida, você tá lá focada, você sabe o que você quer, e quando você inicia uma pessoa, você espera que ela também esteja comprometida, focada e que ela também saiba o que ela quer. Mas infelizmente, nem todas as pessoas são assim. Tem pessoas que começam com um gás danado no primeiro mês, no segundo mês já começa mais ou menos porque já recebeu um monte de não, aí no terceiro mês já fala que tá ficando difícil, aí no quarto mês ela já tá passando os produtos dela com 50% de desconto, né? Então, não adianta, é acompanhamento para você já formar uma equipe sólida desde o começo, porque você com certeza vai sofrer menos. Não estou falando que você não vai sofrer, tá? Porque é sofrido. Qualquer coisa que a gente conquiste, e para a gente valorizar principalmente qualquer conquista que a gente tenha, a gente tem que olhar para trás e falar assim, nossa, foi sofrido. E aí você vai dar valor. As coisas que vêm fáceis, elas vão fáceis. Tudo que você ganha, né, de mão beijada, que você não valoriza, você foi embora, você vai dar o mesmo valor. Porque você ganhou, você não gastou suor, você não gastou seu dinheiro, você não gastou nada. Então, é muito mais complicado. E a partir do momento que a gente vai formando e solidificando, edificando a nossa unidade desde o começo, porque vocês já têm que ter visão. A partir do momento que vocês já têm uma filhinha, vocês já têm uma futura unidade. É trabalhar com ela como se vocês tivessem 10, como se vocês tivessem 15, como se vocês tivessem 100 pessoas na unidade de vocês. É passar, acompanhar, passar todo o conhecimento, acompanhar os passos. Não é ser babá, mas é dar todo o suporte que elas precisam. A Edilene está falando que ela entrou em 2012, que ela enrolou muito tempo, só agora ela começou a fazer certo. Está com 3 iniciadas e 2 meses de retorno. Muito bom, Edilene. Era o que a gente estava falando. Chega uma hora em que a gente tem que parar e falar assim, agora vai. Agora eu vou fazer da maneira correta e vou desenvolver, porque é o que eu quero. Todas as pessoas estão desenvolvendo e eu estou ficando para trás. Esse é um outro erro que a gente faz. Comparar com a grama do vizinho. Para, né, de achar assim, poxa vida, aquela pessoa entrou junto comigo e ela já está desenvolvendo carreira mais rápido do que eu. Né? Ela já tem 5 filhinhas, ela já tem 7 filhinhas. O que adianta? Você tem que cuidar do seu. Deixa ela com dela, entendeu? Porque se você parar, desfocar do seu e começar a se preocupar com o outro, você vai demorar muito mais para conseguir alcançar os seus objetivos do que se você tivesse focada, né, e direcionada a cuidar do seu mesmo, tá? Então, é isso que eu estava falando agora. Tem diretores que entraram muito depois de você. Mas não se preocupe. Eu acredito que cada pessoa tem o seu tempo. A gente precisa, primeiro de tudo, ter um amadurecimento, né? Muitas pessoas também, elas se despertam para a carreira depois de um tempo. Elas começam com venda, acham a venda interessante, já ganham um bom dinheiro com a venda e falam assim, no momento eu não quero carreira. Tem gente que não acha que não consegue desenvolver liderança, né? Que acha que não tem o dom da liderança. Liderança ela não é um dom, você aprende a ser líder, você aprende a desenvolver uma equipe, você aprende a coordenar pessoas, né? Ninguém sabe, ninguém nasce sendo líder. Isso a gente acaba aprimorando com o tempo. E algumas pessoas acabam despertando para a carreira um pouco mais tarde. Eu vou passar para vocês aqui vamos ver se não vai travar, né? Um videozinho só para explicar mais ou menos isso que eu falei para vocês. É um videozinho que fala sobre marketing de líder. E se travar, vocês me falem, tá?
banhar no mar da liberdade. Quem é que não quer se banhar no mar da liberdade? Só que pra gente se banhar neste mar, provar desta água, vocês viram que o caminho do mapa, né? Ele deu um print na tela? Tá bom. O endereço é esse aqui, meninas, ó, para quem quiser copiar, esse endereço do YouTube que tá aqui embaixo, tá? Do videozinho, até para vocês verem depois com mais calma, mostrar para as meninas de vocês. E não adianta, é assim que as coisas funcionam. Quando a gente toma uma decisão de fazer a coisa certa, a gente tem que ter primeiro humildade, porque a gente tem que reconhecer que alguma coisa deu errado, né? A gente tem que reconhecer que a gente não tem domínio total daquilo, porque se a gente tivesse tido domínio total, a gente já teria tido sucesso há mais tempo. E reconhecer que a gente precisa aprender mais. E principalmente quando a gente decide ter o comprometimento, que a gente já tem a nossa equipe, a gente precisa provar através do exemplo que a gente consegue fazer aquilo e consegue que elas façam aquilo através do exemplo. E percorrendo todo o mapa, todo o caminho, finalmente depois a gente vai conseguir a nossa tão sonhada liberdade financeira, porque eu acredito que todo mundo que hoje está em Mary Kay pretende ter a sua liberdade financeira, né? Salvo alguns casos que, diga-se de passagem, é bem raro, tá? Pessoas que já são bem de vida financeiramente falando e que entraram na Mary Kay por um dos outros perfis que a gente já conhece. A maioria das pessoas hoje busca a liberdade financeira mesmo, né? E para a gente ter isso, a gente tem que abrir mão de certas coisas. É aquilo que é a frase da Senhora Mary Kay que eu mais amo e que eu não canso de repetir. É a gente fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, para a gente fazer o que a gente quiser na hora que a gente quiser. Tudo tem que ter comprometimento, tudo a gente tem que ter um pouco de esforço, um pouco de sacrifício, porque quando a gente se dedica, a gente vê que as coisas acontecem de maneira mais rápida, tá? E a independência que eu vou falar aqui não é a independência financeira, que isso a gente também quer. É a independência de você ser capaz de tomar as suas decisões sozinhas, de você ver o que você tem que fazer sem ficar dependendo de que uma outra pessoa fale para você, tá? Liderar é ser independente. Quando a gente decide por liderar, a gente decide de alguma maneira que a gente quer ser independente. E uma boa característica, né, para a gente saber se uma pessoa ela é um bom líder ou não, é saber que se ela estiver num local, numa cidade em que ela não conheça ninguém, que ela acabou de chegar naquele local, se ela conseguir erguer o negócio dela do zero, né, do nada, que ela consegue controlar o negócio e chega ao topo que eu digo aqui é ter uma equipe sólida, uma unidade sólida, aí sim a gente vai saber que essa pessoa ela teve liderança porque ela conheceu o negócio dela, ela soube passar o negócio dela de forma com que as pessoas com quem ela conversou confiassem nela, né? Então não é falar que você tem que sair da sua cidade para você desbravar e ser líder. Às vezes isso está no bairro. No livro da Senhora Mary Kay, ela sempre fala que a gente tem que começar do menor para o maior, né? Aqui, quantas pessoas já começaram a fazer uma pesquisa no bairro, ao invés de ficar buscando vários outros locais? Então, a gente tem que começar a pesquisar com o vizinho, a gente tem que começar a pesquisar na redondeza, no quarteirão de baixo, no quarteirão de cima, no condomínio do lado, e depois a gente vai e passa para o bairro do lado. Não, a pessoa está lá na periferia, ela já quer avançar lá no centro da cidade. E às vezes ela perde tudo isso que já está ali perto dela, né? Então, esse acabou sendo um dos grandes desafios pelo qual eu passei, de ter que sair de Campos, que é uma cidade grande, em que eu já tinha um bom relacionamento com as pessoas, um bom conhecimento, até por conta do meu marido, que ele trabalha no ramo de festas, então ele conhece muita gente e, consequentemente, eu me aproveitei da vantagem de
dele ser uma pessoa influente e acabar me auxiliando em algumas coisas. E quando eu vim para cá, para Porto Real, são pessoas que, apesar de ser minha cidade natal, são pessoas, não Porto Real, mas aqui na região sul fluminense, são pessoas em que eu não tenho contato. Então, são relações que eu tenho que estabelecer, confiança que eu tenho que aprender a passar para aprender a liderar com o líder maiúsculo mesmo. Desenvolver um negócio como se eu não tivesse nada, né? Então é essa que é a diferença. Tem gente que fala assim, ah não vou fazer Mary Kay porque eu não conheço ninguém. Aí que tá, ela é uma oportunidade maravilhosa para você conhecer pessoas, para você falar com pessoas novas. E a gente sabe que a maioria das nossas clientes hoje em dia elas se tornam até as nossas amigas. A gente primeiro passa de uma relação um pouco mais profissional, daqui a pouco elas estão te fazendo de escuta. Ela conta o problema, ela fala do filho, ela fala do marido, ela fala de todo mundo. Então a gente acaba tendo uma relação mais íntima com as nossas clientes. E a gente conhece isso de que forma? Conversando com as pessoas na rua, fazendo novos contatos, fazendo novas amizades, novos relacionamentos. Nossa empresa, ela é disso, é uma empresa de relacionamento. Não é uma empresa de computador, não é uma empresa de Facebook, não é uma empresa de WhatsApp, não é uma empresa disso. Você precisa ir para a rua e você precisa falar com as pessoas. Você precisa conhecer as pessoas, tá? E aqui eu vou fazer duas revelações bombásticas para vocês. A primeira é que a sua diretora ou a sua iniciadora, elas não são chefes de vocês, tá? Então não adianta você esperar que ela vai ficar te ligando o tempo todo falando o que você tem que fazer, qual é o próximo passo que você tem que dar. Não adianta, porque ela não é sua chefe. Então ela nunca vai te dar uma ordem, você não vai precisar cumprir a ordem, porque ela não manda em você, o negócio é teu. Quando você entra na Mary Kay, você tem um negócio independente Mary Kay. Uma coisa que é muito importante é a parceria que você tem que desenvolver com a sua iniciadora e com a sua diretora, tá? Isso porque ambas têm mais experiência que você, têm um pouco mais de conhecimento do que você. Então você utilizar desse conhecimento e dessa sabedoria como uma arma forte para vocês terem um convívio e para vocês terem uma parceria para você desenvolver o seu negócio de maneira mais exemplar e excelente possível, que é a chave, tá? Não adianta, porque não é ela que vai te ligar e falar assim, ó, então hoje você vai para a rua, você vai fazer os contatos e depois você vai ligar. Não, você vai perguntar para ela qual é a melhor maneira de você fazer um contato, isso aqui não está dando certo, o que ela te sugere fazer. É isso, é informação privilegiada que vocês acabam tendo de uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento do que vocês, tá? Mas o mais importante é vocês serem independentes, é vocês saberem o que vocês querem fazer e o que vocês precisam fazer num dado momento, tá? Quando você pede opinião para sua diretora e a sua diretora te fala, né? Já que você pediu opinião, ela vai te falar o que você tem que fazer. Então você tem que acatar o que ela está falando, porque aquilo que eu falei, ela tem mais conhecimento, ela já passou por aquele caminho. Então ela já sabe o que pode dar errado, o que pode dar certo, e com certeza ela está te conduzindo para o caminho correto. Só que às vezes não é o que você quer ouvir. Esse que é o problema. Você vem, você chega, você pede a opinião e você escuta o que ela tem para falar, mas aquilo não te agrada. Aí você resolve fazer de uma outra forma. E aí você fica dando murro em ponta de faca porque o negócio não dá certo. Então quando a gente tem aquela frase brincando, se a diretora mandar pular, pula, pula, porque ela já passou por ali, ela já conhece. A gente que tem mania, né, quando a gente é adolescente rebelde, que pai e mãe falam, não faz isso. Aí você fala assim, não, vou fazer porque eu quero passar pela experiência, né? Porque se eu não passar pela experiência, eu não vou aprender. Só que para que você vai sofrer passando por coisas desagradáveis se a pessoa já te dá dando o caminho das pedras, né? Acho que fica muito mais fácil.
Imagina só as primeiras pessoas que vieram desbravar o mundo Mary Kay aqui no Brasil há 15, agora quase 16 anos atrás. Não tinha treinamento online, né? Mal tinha internet direito, mal as pessoas tinham que preencher à mão o formulário de iniciação, mandar por carta para a sede da Mary Kay, porque não tinha toda essa tecnologia. Imagina naquela época, e as pessoas desenvolveram, né? Várias pessoas têm 15 anos de Mary Kay, tem lá os 56 trimestres maravilhosos. E aí? Qual é a diferença, né? Porque veio uma pessoa que tinha um pouco mais de conhecimento e a pessoa, ela soube ouvir o que ela tinha para falar, né? Quanto tempo eu tenho de Mary Kay? Eu tenho, agora em agosto vai completar 1 ano que eu tenho de Mary Kay e eu já sou diretora há 3 meses. Estou fechando meu primeiro trimestre como diretora da Mary Kay. Muito, muito feliz. Outra coisa importante é vocês entenderem que a diretora de vocês e a iniciadora de vocês, elas estão o tempo todo para ajudar. Esse é o nosso papel, não só da diretora, como da iniciadora, né? Tanto que na Mary Kay a gente fala que a gente não tem hierarquia. Por exemplo, se eu inicio uma pessoa, essa pessoa ela não precisa necessariamente esperar que eu me forme diretora para que ela venha a se formar diretora. Se ela está caminhando mais rápido do que eu, se ela está desenvolvendo um negócio mais rápido do que eu, ótimo! Então ela tem a chance de se tornar uma diretora mais rápido do que eu. Né? A gente não tem essa questão da hierarquia em relação à carreira. Mas eu acho de bom tom a gente ter uma hierarquia quando a gente tem assuntos relacionados dentro da Mary Kay, né? Então, se você tem uma iniciadora e se a sua iniciadora ela é presente, pergunte alguma coisa para ela antes de recorrer à sua diretora. Né? Não que a diretora seja, a deusa lá que não pode ser tocada. Não, pelo contrário. Só que às vezes a sua iniciadora ela tem a resposta. E ela, às vezes ela está mais acessível mesmo do que a diretora. Porque como a diretora ela tem que lidar com várias pessoas ao mesmo tempo, pode ser que naquele momento precise ser uma resposta rápida que você precise, que você necessite e que a diretora não esteja disponível. Né? Ou ela está numa sessão, ou ela está no início, ou ela está num guest, ela não pode te responder. Enquanto iniciadora, esse bobear está do teu lado e você não recorre a ela. Tá? Ariane, vê se você está perto do seu roteador, tá? Porque se não tiver, ele trava mesmo. E se ainda estiver travando muito, você sai da sala e entra de novo, que aí às vezes melhora. Tá bom? Então, o que acontece? A sua iniciadora e a sua diretora, provavelmente nas primeiras sessões, né, ela te acompanha, porque ela quer te ensinar como fazer o negócio correto. Só que não adianta você achar que só porque ela fez isso na primeira sessão, na segunda sessão, ela vai fazer isso na 10ª sessão, na 20ª sessão. Ela não vai, ela já te ensinou. Ela não vai fidelizar suas clientes para você, ela não vai fazer as vendas para você. Ai, a Amanda tá mandando um beijo, então manda um beijo pra Amanda, nossa mascote Mary Kay, nossa mini Mary Kay. Tá? Então não adianta, ela não vai vender o produto por você, ela não vai acompanhar os clientes para você. Isso é a independência. Você tem que aprender, sugar o máximo que você puder da sua diretora, da sua iniciadora e colocar isso no seu negócio. Tá? E outra coisa muito importante é vocês compreenderem que tanto a sua iniciadora quanto a sua diretora, elas também são seres humanos. As pessoas também sentem dor, as pessoas também têm problema, tem doença na família, tem doença com ela, tem dor com ela, o pneu fura, alguns imprevistos acontecem, porque às vezes a pessoa fica brava porque a iniciadora não respondeu naquele momento, porque a diretora não respondeu naquele momento. A gente está aqui para ajudar vocês no máximo, porque a gente quer que vocês se desenvolvam. Só que não adianta vocês acharem que... Gente, eu tô falando isso, às vezes eu tô até mudando às vezes um pouco o tom de voz, mas eu não tô brigando com ninguém, nem tô sendo ríspida com ninguém. É só porque tem pessoas que infelizmente são um pouco preguiçosas mesmo e acham que a iniciadora ou a diretora tem que fazer tudo para elas. Que querem tudo ali mastigadinho. E não é.
Às vezes a gente tem problemas também que a gente não está disponível. Aquele dia que vocês estão com mau humor, né? Eu também tenho. Aquele dia que eu quero ficar deitada na cama, chorando, chorando, chorando. Isso acontece de vez em quando. A gente é mulher, né? A gente tem TPM. Então isso é muito comum. E não adianta. Se isso acontece com vocês, isso também acontece com a gente. Só que uma coisa é fato. A gente sempre vai querer o melhor para vocês. A gente sempre vai querer que vocês desenvolvam com excelência. E sempre, sempre que puder, a gente vai estar disponível para ajudar. Se a gente não está naquele momento, é porque realmente alguma coisa está acontecendo. As minhas meninas sabem. O WhatsApp toca, às vezes não dá nem 5 minutos eu já estou respondendo. E quando eu não posso responder, eu escrevo, agora eu não posso, mas assim que eu puder, eu já falo, né? Porque é meu interesse e é interesse de vocês que a gente tenha sempre um relacionamento, tá? E outra coisa importante também é não achar que a diretora de fato ela sabe tudo. Às vezes elas também cometem alguns erros, às vezes elas dão alguma opinião que não devia, são ríspidas. A gente tem vários tipos vários tipos de liderança, né? A gente tem aquela líder que gosta de pegar no colo, a gente tem aquela líder que gosta de cobrar, a gente tem aquela líder que gosta de persuadir, a gente tem aquela líder que gosta de quase de pôr de castigo. A gente tem vários tipos de liderança, né? A gente só tem que aprender a entender o estilo de cada uma. Só que, infelizmente, algumas pessoas elas acham aquela velha frase, né, que dê poder a uma pessoa e você vai saber o tipo de pessoa que ela é. Infelizmente, tem gente assim. A gente não é porque é Mary Kay, que é tudo lindo, tudo rosa, que graças a Deus muda o pensamento de muitas pessoas, mas outras pessoas não. Elas são assim. A gente só tem que aprender a colaborar e a entender o tipo de pessoa e de líder que a gente tem, para ter no mínimo o melhor relacionamento possível. Né? Você não precisa amar a sua iniciadora, você não precisa amar a sua diretora, mas você precisa respeitar acima de tudo. E uma outra independência que a gente tem que ter, que é essa que eu acho difícil, né? Mas a gente tem que aprender, é a independência das nossas muletas tecnológicas. Era o que eu estava falando. Há pouco tempo atrás, coisa de 20 anos atrás, não tinha laptop, né? Mal tinha um PowerPoint. Data show, então, pelo amor de Deus, não sei se vocês já pegaram, gente. Na minha época de faculdade era transparência. Não sei nem se... Tem muita menina novinha aqui, não sei nem se vocês sabem o que é transparência. Mas era transparência. Prova na escola a gente fazia com uma coisa que, quando imprimia a prova, não era impressora, era uma coisa chamada mimeógrafo. Não sei se vocês nem sabem isso. Como a minha mãe é professora, eu vivi dentro de escola, então eu conheço bem dessas coisas. Não faz muito tempo que a gente tem a tecnologia a nosso favor o tempo todo, a internet, o YouTube, a rede social, conferência virtual, que foi tudo isso que a gente falou. E quando as pessoas não tinham isso na mão, elas conseguiam fazer do mesmo jeito. Por que que a gente agora tem que ficar nessa dependência doida de todos esses aparatos tecnológicos? Vamos supor que o slide não entrasse de jeito nenhum. Aí eu chegar hoje para vocês e falar assim, meninas, hoje a gente não vai ter a conferência porque o slide não quer entrar, né? E eu preciso ler o que está escrito, porque senão eu não vou saber conduzir aqui. Não adianta, não é isso. Quem é professora sabe, né? Lívia, que está na sala, que é minha amiga de faculdade, colega de faculdade, nós trabalhamos na mesma faculdade, nós somos professoras universitárias, né? O que acontece se o data show estragar? Se o computador aquele dia não ligar de jeito nenhum? A gente vai falar com os alunos, gente, pode ir embora, porque toda a aula que eu tinha que dar para vocês hoje estava aqui no pendrive, mas o pendrive não quer abrir de jeito nenhum, então a gente não vai ter aula. Isso não acontece. Volta lá na maneira antiga, pega o giz, pega o apagador, vai para o quadro e dá a aula. E é dessa maneira que a gente tem que aprender, né? Se não tem um gráfico bonito, se não tem uma apresentação que deixa a pessoa impactada,
Às vezes, uma apresentação deixa a pessoa mais inibida do que o que você tem para falar com ela. Às vezes, o olho no olho, você sentiu que a pessoa tá pensando na hora, o comportamento dela é muito mais importante do que a gente ficar presa a essas questões tecnológicas. Tem uma coisa que eu detesto, que eu acho muito, muito deselegante, isso aqui, ó, o tal do celular. Não é que eu acho deselegante. Por exemplo, você vai para uma reunião de unidade ou você vai almoçar com a sua iniciadora ou com a sua diretora e a pessoa está o tempo todo assim, ó. O que você falou? Ah, não, ela nem olha no teu rosto, ela nem olha no teu olho, não sabe nem o que você está falando, entra no ouvido e sai no outro porque ela está mais presa ali. Isso o Marisa também lembra, o cheiro de álcool nas provas, era exatamente assim. A gente vinha, às vezes a prova vinha até molhada. Então é muito deselegante esse negócio. Se você tem reunião com a sua diretora, com a sua iniciadora, com a tua equipe, né, com as tuas consultoras, esquece o celular pelo menos naquele momento. Faça a pessoa se sentir importante. Não é esse um dos lemas da nossa empresa? Como é que você vai fazer a pessoa se sentir importante se você fica dando mais atenção pro celular, pro barulho do WhatsApp que fica ali o tempo todo atormentando e não fala com a pessoa que está na tua frente, né? Então, tem certas coisas que, em certos momentos, que a tecnologia, ao invés de ajudar, ela acaba atrapalhando. E um ponto é, por exemplo, às vezes a pessoa, você está lá no Facebook, a pessoa vem, ela te contacta em box, né, perguntando sobre a oportunidade da Mary Kay, e aí o que você faz? Às vezes a pessoa, ela está no quarteirão do lado da tua casa, e você vai e manda uma apresentação para ela. Você, vou te mandar aqui uma apresentação, você lê, e depois, se você tiver alguma dúvida, você fala comigo, né? E às vezes, ao invés de ajudar, essa apresentação acaba atrapalhando. Às vezes, se você tivesse parado, ido à casa da pessoa, colocado a tua emoção, ela ter percebido no teu olho, ter percebido no teu gesto, no seu tom de voz, o quão Mary Kay fez bem para você, teria sido muito mais lucrativo, né? Ela teria vindo para a tua equipe, ou simplesmente do que aquela mensagem que ela mandou, com certeza assim, eu gostei, mas eu vou pensar melhor, vou ver aqui alguma coisa e depois eu entro em contato com você, né? Tenho certeza que, com certeza, você vê como é que eu tenho certeza que alguém já deve ter passado por essa situação, né? Então a gente tem que parar de fazer isso. A potencial iniciada, ela pode até gostar da oportunidade, mas será que ela sentiu firmeza em você como iniciadora, né? E como é que a gente vai passar firmeza para essa pessoa? Tendo conhecimento, que é aquele momento. É igual o professor que eu estava dando exemplo. Qual é a firmeza que ele vai passar para o aluno se ele falar que ele depende da apresentação que está presa no pendrive dele? Né? Fala assim, gente, esse aí não sabe de nada. Ele precisa ler o que está escrito lá na apresentação para ele poder me dar a aula. E acaba sendo a mesma coisa aqui. Então, a pergunta que eu faço para vocês em relação ao conhecimento é o quão vocês conhecem do negócio de vocês, né? Quando vocês vão apresentar a oportunidade, o quanto vocês conhecem dessa apresentação de oportunidade. Não estou falando de nada complexo, mas que vocês consigam passar segurança de uma maneira simples, sem muitos papéis, muitos gráficos, muitas fotos. Vocês conseguem fazer isso? Se eu falar para vocês hoje, me apresenta a oportunidade sem ter nada na mão, nada, sem pasta de início, sem prospecção de carreira, sem nada, vocês conseguem fazer isso? Eu vi um dos primeiros treinamentos que eu vi uma vez, foi quando eu entrei na Mary Kay, foi do Thiago Ávila, que hoje é o nosso primeiro nacional, né, diretor nacional do mundo. E ele, no treinamento dele, ele falava que ele não usava mais pasta de início, ele não usava nada. Ele, para explicar a carreira, ele pegava um pedaço de papel, uma caneta e desenhava os bonequinhos, para a pessoa ir compreendendo conforme ele for falando.
porque é muito detalhe que a gente tem que falar da nossa carreira mesmo, né? E se a gente for só falando sem ter nada para ilustrar, às vezes fica um pouco complicado da pessoa visualizar e ela entender. Só que ele fazia isso desenhando bonequinho, aquele bonequinho de porca mesmo, né? Uma cabecinha, um pauzinho, um bracinho, duas perninhas. E vai explicando para a pessoa e a pessoa compreendia, via que ele dominava, que ele entendia plenamente do negócio dele e as pessoas iniciavam. Então é isso que a gente tem que aprender, fugir dessas muletas. É claro que a gente precisa de todas elas. Não estou dizendo que é para a gente retroceder, voltar para a idade da pedra e dizer não à tecnologia. Claro que não, mas você tem que aprender a fazer o seu negócio andar se ela naquele momento não estiver disponível para você, certo? Então, em relação à nossa carreira, vocês conhecem o plano de carreira da Mary Kay? Tá? Façam, vocês não precisam nem responder isso aqui pra mim não, vocês respondam isso pra vocês. Se chegar uma pessoa hoje e falar pra você assim: fulana, eu tô vendo suas postagens no Facebook, tô vendo que você tá gostando mesmo da Mary Kay, como é que faz pra entrar na Mary Kay? O que que eu preciso? Eu vi lá, né, que já tem uma amiga sua que é diretora, né, diretora que fala. E como é que faz? Como é que ela chegou lá para ser diretora? Vocês conseguiriam explicar sem essa foto que está aparecendo para vocês? Vocês conseguem explicar todos os passos, todas as bonificações, o que significa cada bonificação? Vocês conseguem explicar isso? Vendo? A Edilene está falando que ela confessa que não, que estudava e que ela precisa rever isso, né? A Ariane também. Então, isso aqui é o crucial. A gente tem que conhecer plenamente de produto, porque a gente precisa passar segurança para cliente, certo? Só que quando alguém se interessar pela oportunidade, você tem que saber plenamente da carreira, porque você vai ter que passar segurança para sua iniciada. Porque, ou você vai falar para ela: não, amiga, entra porque o negócio é cor-de-rosa, é lindo. Você vai ganhar um carro. Não é assim, gente. Não é assim. Então, se a gente não sabe, não passa segurança, não adianta, você perde ali. Às vezes a pessoa está interessada, ela te procura porque você acaba sendo a pessoa mais próxima dela. Ela fala aquela frasezinha, né? Ai, gostei, mas eu vou pensar, depois eu falo com você. E da próxima vez que você entrar no Facebook, você vê lá que ela é consultora de beleza Mary Kay. Aí você fala assim: ué, entrou com outro amor. Outra pessoa foi lá, explicou tudo pra ela, tirou todas as dúvidas, falou da carreira, passou segurança e ela iniciou com outra pessoa. É assim que acontece, tá? Hoje eu falou, você falou pra Gabi que você tá com 3 e nem sabe quanto que você vai ter de bônus. E nem como o bônus será em cima de qual valor. E esse é um outro detalhe fundamental. Não basta você saber explicar só para a pessoa que você vai iniciar. Você tem que saber entender para você mesmo o quanto que você pode ganhar, né? É uma outra forma de ganho que a gente tem. E carreira é maravilhoso. Imagina, antes, quando a gente precisava, né, de dinheiro para fazer o nosso pedido, a gente podia ter os inícios. Porque se a gente já tem 3 inícios, se a gente já é iniciadora estrela, a gente já ganha 4% de bônus. Dependendo do volume de pedido que essas suas iniciadas elas fazem, você já consegue receber um bom valor para você fazer o seu pedido também ou para você inteirar no seu pedido. Então, é você conhecer, além de ter o conhecimento para você saber passar, é o conhecimento para você também usufruir do seu trabalho, né? Gente, estou coçando o nariz demais, eu acho que eu tô ficando gripada. Então, é isso. É aprender sobre o negócio e foi o que você falou, Edilene. As pessoas, elas querem saber. Não adianta, elas estão vendo que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas elas querem saber como funciona. Então, o trabalho, dever de casa para vocês é vocês pegarem esse quadro, destrincharem o quadro da carreira, tá? Saber entender todos os bônus para vocês poderem explicar direitinho para as iniciadas de vocês. E o que vocês não souberem,
Pergunte para a iniciadora de vocês, pergunte para a diretora de vocês, que não vai ter problema nenhum. E o que a gente tem que carregar no nosso negócio não precisa estar em folha, não precisa estar em DVD, não precisa estar numa pasta. A gente precisa carregar o conhecimento com a gente. Porque se um dia você esquecer a sua pasta de início e você encontrar uma pessoa na rua que se interesse pela oportunidade, você fala para ela, não, hoje eu não estou com a minha pasta. Vamos marcar amanhã, porque amanhã eu vou saber te explicar direito. Né? A composição dos kits de beleza. A gente sabe que a gente tem 3 kits, que é o básico. Mas você sabe o que vem em cada kit para você poder explicar para ela na hora que ela for decidir qual kit que é melhor? Você consegue explicar para ela por que um seria mais indicado para ela começar do que um outro kit, né? A gente sabe que o kit de cuidados com a pele, ele é infinitamente melhor para se começar do que qualquer outro kit. Mas tem muita gente que conhece Mary Kay por maquiagem e querem começar com kit de maquiagem. E aí você vai tentar explicar para ela. Não é convencer a pessoa a iniciar, porque se ela quiser começar com de maquiagem, ela não vai começar com de maquiagem, se ela se sente segura para começar com maquiagem. Só que você vai saber explicar. Porque depois, o que vai acontecer? Ela inicia com de maquiagem e ela vê que não consegue fazer muita coisa com o de maquiagem, porque ela falou assim, poxa, mas a pessoa podia, se eu tivesse com de pele primeiro, ela podia ter já limpado a pele para depois começar com a maquiagem. E aí depois ela vai falar que a culpa é da iniciadora dela, que não sabe explicar direito. Mas se ela quer começar com de maquiagem, porque ela já é maquiadora, ela já quer começar a demonstrar porque ela já tem clientela, ok, mas a gente precisa, né, explicar para ela os prós e os contras de cada kit. A maioria só conhece a base e maquiagem em geral. A maioria das pessoas com quem a gente fala é a base, que é o produto mais conhecido, principalmente de todas as pesquisas que eu já fiz por aqui. Poucas pessoas fazem exceção, mas todas as pessoas praticamente conhecem a base e acham que é só maquiagem. Então, quando você fala, principalmente perfume, a pessoa quase cai para trás. Mas tem perfume? Né? Porque ela não conhece. Tá? Então, é isso que a gente tem que fazer. Acima de tudo, carregar o negócio para onde a gente for. E carregar também no pensamento e no coração. Porque se você coloca amor, entusiasmo em tudo que você for fazer, com certeza vai ficar mais fácil. A gente não tem que aprender a convencer as pessoas. A gente tem que aprender a fazer com que elas enxerguem o nosso entusiasmo e o brilho que a gente tem no nosso olho quando a gente fala do nosso negócio. Porque aí sim, ela vai ver, principalmente aquelas pessoas que já te conheciam antes e agora te conhecem depois de Mary Kay. Ela sabe que alguma coisa aí dentro mudou. E ela vai ficar interessada em saber o que é, o que foi isso que mudou. E é nesse momento que você vai ter que aprender a passar com toda o entusiasmo, toda a emoção e todo o carinho para elas, tá? Então hoje a gente vai encerrar, a gente está encerrando até mais cedo hoje, olha que coisa, 20 minutos mais cedo, estou ficando boa nisso, estou começando a reduzir o tempo. Com uma frase da senhora Mary Kay, que diz: coragem é a arte de fazer as coisas com competência, independente dos nossos medos e temores, superando a dificuldade que julgamos existir. Coragem é ter força, sensibilidade e visão ao assumir compromissos na vida, pois este será um comprometimento inabalável, simplesmente por você saber que está fazendo a coisa certa. A gente sabe o que a gente tem que fazer. Às vezes a gente não faz por preguiça, porque a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto, porque a gente vai ter que abrir mão de um compromisso que às vezes seria mais agradável de fazer do que aquilo que tem que ser feito naquele momento. Só que uma coisa eu falo para vocês: no momento que vocês se comprometerem, que vocês traçarem uma meta, que vocês colocarem um objetivo na vida de vocês, porque a gente tem que acordar todo dia com um objetivo. Acordar sem saber o que vai fazer e ficar olhando para o teto e falar: o que eu vou fazer agora? Para onde que eu vou hoje? Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. E a probabilidade de você ter isso minando
a tua vontade, o teu entusiasmo, o teu objetivo vai ser bem maior, tá? Então tenham sempre um motivo para vocês acordarem no dia seguinte, porque viver uma vida vazia não adianta. Para que a gente vai viver uma vida vazia? Tenha um objetivo, não é virar um robozinho de acordar, tomar café, ir pro trabalho, fazer, voltar, tomar banho, dormir, acordar e começar tudo de novo. A gente tem que aprender a dar cor para nossa vida. Fazer coisas que a gente goste de fazer. Infelizmente, não são todas as pessoas que podem fazer o que gostam de fazer no momento, né? Tem lá o seu trabalho formal, às vezes fica um pouco estressado. Só que vocês têm que aprender a ter coragem, porque a coragem, a força de vontade, o comprometimento é que ali na frente vai fazer valer a pena. Não é amanhã, não é mês que vem, não é às vezes ano que vem que a gente vai ter a nossa liberdade financeira ou a liberdade do emprego que você não gosta. Só que se você desistir do que você está fazendo hoje, que você sabe que dá certo, porque às vezes está um pouco puxado para você, infelizmente essa roda viva, você vai continuar rodando igual um ratinho, naquele círculozinho lá, igual um hamster rodando, você não vai sair do lugar. Então chega uma hora que a gente tem que parar, decidir o que a gente quer e seguir em frente. Porque uma hora, com certeza, a gente vai colher tudo que a gente está plantando. Tá bom? Meninas, então era isso que eu tinha que falar com vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não quis dar sabão em ninguém, não quis fazer lavada em ninguém. É só que chega uma hora em que a gente precisa entender que a gente precisa se posicionar na vida, né? Não adianta a gente ficar em cima do muro. A gente tem que decidir o que a gente quer. Não tem que ir de acordo com a corrente, o que todo mundo faz. Você tem que ir de acordo com o que você acha que é melhor para você, tá bom? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer, não só relativamente ao treinamento, mas outras coisas em geral, se vocês quiserem saber alguma coisa, tá? Se não, beijo grande, fiquem com Deus, força, foco e fé, sempre, e bora começar, porque o nosso mês está acabando, certo? Então, outra coisa importante, se vocês já têm filhinhas, liguem para suas filhinhas, veem se todas elas já fizeram os pedidos, principalmente se elas são novas, para elas não perderem os bônus, tá? Porque depois é outra coisa, a gente tem que aprender a passar tudo que a gente sabe para as nossas iniciadas, para na frente elas não cobrarem da gente com razão alguma coisa que passou e elas não sabiam, porque você não falou para elas. Tá certo? Ó, então deixa eu dar um beijo para as pessoas que estão na sala hoje. Para a Aline, para Andressa e para a Liza, que são juntas, para a Ariane, para Bruna, para a Edilene, para a Lucimara, para a Lívia Guimarães, para a Lívia Palma, para o Marcos, para a Marisa e para a Tati, tá bom? Meninas, fiquem com Deus, beijo grande e até quarta-feira que vem, ok? Então, tchau, tchau!